Olá! Hoje eu trouxe pra gente um assunto misto que interessa tanto para condomínio quanto para locação. E o assunto é: locatário pode recorrer de multa de condomínio? Vamos descobrir. É assim, eu já vi algumas pessoas dizendo, e já vi até condomínio rejeitando multa de inquilino, sob o argumento de que quem pode recorrer de multa é o proprietário, é o titular da unidade. E eu vim aqui dizer para vocês que isso é equivocado. E vou explicar por quê. De fato, a relação jurídica primordial que existe em relação ao condomínio é o do proprietário. O proprietário pode votar, o condomínio é aquela união de proprietários no interesse do bem comum, tá tudo certo. Acontece que o locatário, ele também exerce uma inflexão sobre o bem. Ele como morador. Inclusive, quando ele vai se mudar para o imóvel, ele precisa fazer um cadastro. Então, ele não é um desconhecido para o condomínio. E quando ocorre uma aplicação de multa, já existiu algum processo traumático em alguma medida. Por quê? A multa, ela decorre de um uso anormal da propriedade. Ela decorre de uma infração às regras daquele condomínio. E como o condomínio não tem a função primordial de multar, ele é uma associação, né? Ele é um ente que representa o interesse comum. Ele multa quando já houve uma advertência, tem tem todo um histórico, né? E isso tem tudo a ver, então, com a inflexão desse morador, desse inquilino sobre o bem, em relação a esse uso. Processualmente falando, e a gente vai tratar isso no aspecto processual, porque quando você aplica uma multa e a pessoa tem direito de recorrer, se instaura um processo administrativo, tá? De aplicação daquela penalidade. E quando a gente trata de um processo administrativo, a gente trata de aspectos processuais. Qual é o norte? A espinha dorsal de qualquer processo administrativo. Existem princípios processuais que a gente extrai quando não tem uma regra do Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil trabalha com uma coisa chamada interesse. Interesse, utilidade, e em relação à multa que é aplicada perante o morador, o inquilino, ele tem um nítido interesse, tanto pecuniário, quanto social, contratual. Por quê? Porque a depender desse descumprimento, dessa reiteração, ele tem um interesse, se ele não descumpriu, ele tem um interesse que aquilo seja declarado como aquela multa indevida, porque isso pode repercutir no contrato de locação dele, inclusive para aplicação de multa de violação contratual. Então, esse interesse é muito nítido. E tem o aspecto da questão pecuniária mesmo, né? Eu já vi casos em que um imóvel locado,
houve um vazamento, a pessoa saiu de casa, foi trabalhar, o filho ficou na casa, deixou a banheira aberta, teve inundação e o condomínio, de uma maneira que eu acho até estranha, né? Porque você não teve um critério técnico. O que o condomínio fez? Ele pegou aquele excesso, fez uma média do consumo de água e aquilo que excedeu ele imputou a essa locatária, e isso saiu, esse valor saiu do calção dela, porque foi um acréscimo, salvo engano, de R$800. Foi muita água e graças a Deus não pegou em nenhum elevador, nada nesse sentido, mas poderia ter acontecido. Então, existem repercussões expressivas em descumprimentos contratuais, de regras condominiais, e existe tanto o interesse financeiro, o interesse pecuniário, quanto o interesse de ver declarado que aquela infração não existiu. Então, o que eu vim trazer para vocês hoje é: locatário pode recorrer de multa. Tem outra coisa. Também, a título de conhecimento, o Código Civil distingue coisas que para nós na prática não tem muita distinção, mas do ponto de vista jurídico, devedor e responsável são diferentes. Responsável nesse aspecto da multa, do aspecto pecuniário, é o proprietário, mas o devedor da multa é o locatário. Se ele não pagar, o proprietário do imóvel vai ter que pagar, porque isso a dívida é da unidade. Mas então, nesse aspecto, o locador é um responsável e o locatário é o devedor. Então, nesse aspecto dele ser o devedor, fica reforçado o interesse e a utilidade do recurso administrativo da multa condominial. Tá bom? Então, essa é a minha dica de hoje. Meu nome é Raquel Queiroz Braga. Essa é a coluna Verso e Reverso nas relações locatícias e condominiais. Qual é a sua dúvida sobre condomínio? Qual é a sua dúvida sobre locação? Manda pra gente. A sua dúvida alimenta a nossa coluna.